Jovens e velhos santistas, o sábio filósofo do passado dizia o seguinte: quando você sai duas vezes para jogar fora, é melhor ganhar um jogo e perder o outro do que empatar os dois. Porque se você sai duas vezes e empata duas partidas, você soma 2 pontos. Se você perde uma e ganha outra, você soma 3. Então, dos males, o menor. O Santos saiu contra o Amazonas e contra a Ponte Preta, fez aquela partida pífia e patética contra o Amazonas, mas se recuperou contra a Ponte Preta, fazendo um primeiro tempo até a contusão do Guilherme digno da participação do time no Campeonato Paulista. Parecia o Santos do Campeonato Paulista. Aí o Guilherme se lesionou e o professor Fábio Carilli, que disse que contra o Amazonas, se pudesse, substituiria todo mundo. Eu acho que se fizesse uma coletiva, uma zona mista com os jogadores do Santos e a sinceridade rolasse solta, era capaz os jogadores do Santos dizerem: olha, hoje precisava ter trocado o professor Carilli. Era melhor ter colocado. Não, era melhor ter deixado ele no vestiário, não botar ninguém para treinar o time, porque ele deu uma matada no Santos, hein? Olha, a nossa sorte é que a Ponte Preta não teve muita força, não teve criatividade, né? Porque ele chamou a Ponte para cima, porque ele trocou um atacante de velocidade, que era a válvula de escape do time, por um secretário de lateral que está sem ritmo de jogo, que é o Patrick, né? O cara, ele fez isso. E ele tinha opção para fazer diferente. Vocês viram como o time melhorou com o Patati no segundo tempo, né? Por que ele não colocou desde o começo? Porque o Patati não pode jogar na esquerda? Ué, põe o Otero na esquerda, como o Otero já disse que gosta de jogar. Então, se não tem o Pedrinho, ele não põe o Patati, é isso? Olha, o Carilli, hoje você teve mais sorte do que juízo. Ainda bem que depois, lá na metade do segundo tempo, quando estava a ponto da Ponte Preta pressionar mais ainda, o Santos não vou dizer empatar, mas pressionar e deixar o jogo mais perigoso, pelo menos você trocou o Otero, que já estava mais cansadão, e o Morelos, que não consegue se movimentar, pelo menos botou um pouco de gás, de vida, né? Foi a entrada do Bigode e principalmente do Patati, que pegou, arrancou, driblou. Teve uma bola lá que, desculpa, os companheiros na transmissão disseram que não foi pênalti, para mim foi, né? Toda a bola na mão dentro da área é pênalti. Ah, mas não tava, colado não tava. Colado não tava. Podia estar não tão aberto, mas colado não tava. Então eu discordo democraticamente, acho que foi pênalti no lance ali. Mas enfim, ainda bem que não fez falta. Então, assim, eu vou abrir esse vídeo, que é um vídeo positivo. O Santos é líder, recuperou, mostrou aquele toque de bola que a gente espera. Mas Carilli, pelo amor de Deus, não brinca com a sorte. Começa a dar uma pitadinha de ousadia no teu trabalho. Para de ser tão conservador. Para de ser tão medroso, botar Patrick, secretário de lateral, que só defendeu, e nada contra o Patrick, porque ele não tem culpa. Primeiro, de ter sido contratado. Segundo, de ter que substituir um jogador com a característica do Guilherme, né? Então, assim, quase que você colocou a pique a vitória do Santos, meu professor. Cuidado, né? E olha, e eu não estou falando isso da boca para fora, porque eu tenho provas em áudio que enquanto o jogo estava rolando, os membros do canal, antes até do meu amigo Rafael Oliveira falar na transmissão da Band, eu falava, ó, na hora que machucou o Guilherme, eu estava gravando um áudio. Eu falei, aí, ó lá, machucou o Guilherme. Põe o Patati, ou então põe até o Rainer aberto de ponta esquerda, porque ele já falou que ele pode jogar nessa posição, né? Na segunda linha. Aí quando a gente vai olhar para o banco, a câmera mostra lá o Patrick aquecendo. Eu falei, ixi, danou-se, matou o contra-ataque. Aí o Rafael Oliveira falou na transmissão da Band também. E ficou claro, evidentemente, que naquele momento o Santos abdicou do ataque, parou de atacar, não tinha válvula de escape, o Otero não conseguia fazer isso. E como eu disse, por sorte o nosso time é mais qualificado tecnicamente. Aliás, eu estou tentando entender o que a Ponte Preta reclamou da arbitragem. O Elvis, né, o rechonchu do Elvis, né, o que ele reclama tanto? Aliás, ele tem uma bronca do Santos, né? Ele fez um gol de pênalti aqui no Campeonato Paulista, aí ficou todo nervosinho, né? Reclamando. Vai ver que ele foi. Só se ele foi reprovado de alguma peneira aqui do Santos, ou ele é corintiano, São Paulino, palmeirense, tem algum trauma de infância.
sei lá, de algum momento que o Santos deu uma traulitada no time dele. Ele tem uma bronquinha do Santos, né, o tal de Elvis. E ele reclamou lá, ele, o técnico da Ponte Preta, enfim. Um jogo de pesos pesados, né? Mesmo o cara da Ponte que fez o gol no Santos, vou te contar também, fortinho o menino, né? Enfim, ganhamos. Estamos na liderança porque, inclusive, meus caros, olha só que coisa, quem diria o Ituano? Ó, primeiro, um jogo apitado pelo Marcelo de Lima Henrique, o cabeça de bigorna. Esse cara dá um azar desgraçado para o Santos. Dessa vez não deu. Ele é quase que uma versão anciã do Rafael Claus, o tal de Marcelo de Lima Henrique. E o Ituano ganhou do Sport, né? Nós retomamos a liderança porque o Ituano conseguiu ganhar do Sport, jogou o Paysandu para a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, foi uma ótima vitória, um ótimo resultado, com bons momentos. Teve o espasmo cerebral do Carille quando ele resolveu matar o contra-ataque do Santos. Mas depois ele se recuperou, botou o Patati, botou o William Bigode, o time rendeu mais e tocou a bola no final e deu tudo certo. Isso é o que importa. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef, a Arte do Bom Churrasco e Isatec Informática. Todos os detalhes dos nossos apoiadores na descrição do vídeo, telefone, redes sociais, tudo lá para você conhecer mais os nossos patrocinadores na descrição deste vídeo. E eu peço para você que chega agora aqui ao canal que você se inscreva, ative as notificações, ative mesmo as notificações, por favor. Deixa o like que também é importante, deixa o like também que é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, tá certo? Bom, estatística que eu sempre gosto de falar no pós-jogo, estatística da partida, o Santos teve, no primeiro tempo até mais chutes, só que a Ponte Preta depois saiu chutando tudo quanto era canto. No total de chutes foi 11-10 para a Ponte. Mas na meta, a Ponte acertou 3, o Santos 4. Posse de bola, o Santos recuperou no final do jogo, né? 52-48, troca de passes 492-467, escanteios 6-6, nenhum impedimento, cartões amarelos aqui na minha estatística não tem, faltas o Santos fez um pouquinho mais, 10-6. E quando eu falei dos resultados que ajudaram, né, porque tinha time que estava pertinho do Santos e que tropeçou, por exemplo, o Goiás empatou com o Paysandu por 1-1. Paysandu, que agora é o lanterna do campeonato. Se o Goiás tivesse vencido, obviamente estaria numa condição diferente dentro do campeonato. Antes, mais cedo, além deste resultado surpreendente, que foi a vitória do Ituano sobre o Sport por 1-0, o América Mineiro empatou com o Mirassol, 0-0. Lembra que eu falei que era o melhor resultado possível para o Santos? América e Mirassol empatarem? O América foi a 9, o Mirassol foi a 8. Então, ó, os dois continuam ali atrás. O Ceará, que venceu, subiu a 8 pontos. Outro resultado bacana para o Santos foi Brusque e Operário 0-0. O Operário ficou com 8 pontos. O Brusque está onde? É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Tem 4 pontos. É o próximo adversário do Santos no campeonato. E o outro resultado dessa rodada foi o Ceará, que ganhou do Amazonas por 2-1. O Amazonas tem uma vitória, que foi contra o Santos, um empate e 3 derrotas. De quem será que o Amazonas ainda vai ganhar no Campeonato Brasileiro da Série B? Então o Santos é o líder com 12 pontos, 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, 10 gols pró, 3 contra, saldo de 7. E é aí que o Santos está ganhando do Sport, né? O nosso saldo podia ter sido um pouco melhor se não tivéssemos tomado o gol besta que tomamos, né? O Joaquim se recupera na jogada, bota para escanteio, aí ele não sobe e pior, o João Paulo sai caçando borboleta, né? Foi dentro da escala de erros do jogo. Primeiro foi o Carille ter feito a substituição que fez e depois o João Paulo ter caçado borboleta no gol da Ponte Preta, porque a nossa liderança poderia até ser um pouquinho mais folgada, mas por um gol, um golzinho de saldo, né? Porque igualamos nos gols pró com o Sport, e obviamente como o Santos só tomou 3 gols no campeonato, tem esse saldo de 7. Aliás, Santos e Sport, que mais aqui? Quem tem 10 gols? Ceará, são os 3 melhores ataques do campeonato. Alguém tomou... o Goiás tem a melhor defesa agora. O Goiás e o Operário tomaram 2 gols. Então o Santos do professor Carille
que gosta de defender, já não é mais a melhor defesa do campeonato. Mas o que importa, afinal de contas, o Santos lidera a competição. Na próxima rodada, nós vamos ter o Santos pegando o Brusque às 11 da manhã e o Sport, quem é que o Sport vai pegar? O Avaí, no sábado à tarde. O Santos vai entrar em campo provavelmente com a necessidade de ganhar de novo para voltar à liderança. E aí nesse Sport Avaí aqui, ó, o Avaí agora está onde na tabela? Sétimo, 11º melhor com 7 pontos, deu uma melhoradinha, né? Enfim, então o Santos tem que fazer o papel dele contra o Brusque. No geral, deixa eu pegar aqui a escalação direitinho do time do Santos, para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada aqui do que foi essa atuação. Repito, o Gil abriu o placar, né, com aquele gol de cabeça, que finalmente saiu, né, que já era para ter saído contra o Guarani, o outro time de Campinas, que a arbitragem tirou do Gil, né, infelizmente, mas ele fez o gol, né, fez aquele gol de cabeça abrindo o placar. Depois tivemos a grande jogada do JP Sherman, né, aquela bola que ele criou e no rebote da finalização sobra para Juliano, né? O Juliano está bem, né? Ele pode não estar, às vezes, aparecendo muito aos olhos do torcedor, mas ele dá passes, ele faz gols, né? É o papel que a gente espera do Juliano, que é o meio-campista do time. Mas é aquilo, o Santos teve uma dependência do Juliano no Campeonato Paulista. Quando ele saiu do time, não houve uma opção à altura. Até agora o Serginho não entrou. O Patrick, que o Carille citou que poderia fazer essa função, não vejo ele fazendo essa função, de forma alguma. Enfim, e tem agora o problema do Guilherme. Por exemplo, se o Pedrinho não estiver pronto para o domingo, não dá para um jogo que a gente precisa construir o resultado em casa, começar a partida com o Patrick secretário de lateral. Não dá, sinceramente, né? Para nem que bote o Otero na esquerda e comece com o Patati, né? Ou pense em alguma outra coisa. Eu acho um negócio bom. Posso até queimar a língua, vai que o Patrick entre e jogue bem, mas ele me parece muito lento, muito pesado e sempre mais preocupado com as questões defensivas do que com o ataque propriamente dito. Enfim, então vamos à escalação aqui que eu tinha citado para vocês. João Paulo, Sherman, o Carille tem essa coisa de trocar os laterais. Eu, sinceramente, eu não vi queda de rendimento no Sherman. Não vi queda de rendimento no Sherman. Eu estou fazendo sempre esse vídeo pós-jogo sem assistir a coletiva do treinador. Só se ele considerou que era necessário botar um jogador mais forte fisicamente, o Rodrigo Ferreira, né, na lateral. Ele colocou. Aí Gil e Joaquim Escobar, depois entrou o Rainer. O Rainer entrou mal no jogo. De novo, não gostei do Rainer. Eu acho que se ele tivesse que ter entrado, tinha que ter entrado antes, eu até entenderia se ele tivesse ido para o lugar do Guilherme, para ser ponta esquerda. O João Schmidt hoje um pouco melhor, achei um pouco melhor do que nas partidas anteriores, o Pituca na regularidade dele e o Juliano idem, ou seja, quando o meio de campo do Santos funciona, o time parece que anda de uma outra forma. O Otero também achei um pouquinho melhor, deu um chute perigoso, tentou criar algumas situações, o Patati entrou muito bem no jogo, de novo, e não adianta os caras me escreverem aqui, como é que pode você pedir o Patati? Jesus amado! É só olhar o jogo. Cada vez que o rapaz entra, ele dribla, dribla, ele corre, corre, ele arranca, arranca, ele cruza, ele chuta, ele chuta. O que mais que vocês querem que o cara faça? 30 gols de bicicleta por partida? Ele não tem sequência, ele não é titular, né? E ele vai entrando e vai sempre ajudando, né? Desafoga o time. Vejam que a entrada dele desafogou o time. Então eu juro que eu não entendo quando eu falo aqui do Patati, as pessoas virem e falam, pô, mas você fala do Patati? Falo, porque eu estou enxergando o jogo. Até o Neto que comentou a partida falou do Patati e não preciso que o Neto fale, não, sabe? Que eu já estou falando disso faz tempo. Bom, aí o Guilherme, que estava muito bem no jogo, saiu machucado, entrou o Patrick, que, coitado, se esforçou, correu, lutou, marcou, mas é o que a gente pode esperar dele. Morelos, de novo, teve um lance que ele saiu também da cara do goleiro, que ele voltou para trás, não dá. E o William Bigode, que tem mais movimentação, que tem mais ritmo, mas a gente precisa torcer rapidamente para que o Furt se recupere e para que o Carille caia na real
e bote o Enzo de novo no banco. A despeito do Sub-20 ter perdido com o Jair em campo para o América Mineiro nesta quarta-feira por 2-0, e ninguém viu o jogo porque a Coelho TV, acho que faltou cenoura lá e não teve transmissão da Coelho TV. Ninguém viu o jogo, a gente sabe que perdeu. Então não sei como é que foi o Jair, não sei como é que foi o Miguelito, não sei como é que foi o Enzo, não sei como é que foi o Gabriel Bom Tempo, mas vamos combinar que diante das circunstâncias o Enzo não entrega menos do que o Morelos. Pelo menos em termos de movimentação. Não entrega menos do que o Morelos. Então qual que é a questão aí agora? Ah, tem que botar o Morelos porque tem que vender ele no meio do ano, temos que desfazer do salário dele. Cara, o Santos está jogando quase que com um a menos. Quase que com um a menos. Então é complicado isso aí. Enfim. Mas no final das contas, como eu disse lá no comecinho do vídeo, deu tudo certo. O Santos venceu, segurou a pressão da Ponte Preta quando foi necessário. Mas eu espero que o Carille, que eu não vi a coletiva ainda, vou ver. E nesta manhã de quinta-feira vou comentar na rádio, lá no Entre Linhas, que vai ser conexão com o Canal 10 nesta quinta, porque lá terei a presença do Bruno Gutierrez, do GE, e também do Helder Campos, técnico do Sub-17 do Santos. Lá os dois estarão. Claro que não vou botar o Helder em saia justa para comentar detalhes táticos do time do Carille, porque seria algo antiético e deselegante da minha parte. Mas com o Bruno eu posso comentar e para o Helder vou perguntar a respeito do trabalho na base, do Sub-17, enfim, dos meninos que ele está trabalhando lá. Então fiquem conosco, eu vou botar, obviamente, o link para vocês vão ser notificados. 9h10 mais ou menos, a gente está começando o programa lá na rádio, tá certo? Então, repito, ótimo resultado, liderança alcançada, embalo para pegar o Brusque, uma presença da torcida, jogo para manter a liderança e um jogo este contra a Ponte Preta para o Carille também aprender umas lições, tá? Não é só depois do jogo falar, trocava todo mundo, os jogadores não tiveram intensidade, não fizeram aquilo que eu pedi. Claro que o Carille tem direito de errar também. O ser humano erra. Ele errou. Todo mundo viu isso. Mas vamos ver domingo o que ele vai fazer. Tá bom, meus caros? Vitória, liderança, recuperação no Campeonato Brasileiro. Reforçando que este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco e também a Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.